Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo o Coração. A igreja em seu lar. Paz e bem. Está começando mais um programa De Todo o Coração. E eu quero inicialmente agradecer a você pela sua sintonia, pela sua participação, mas sobretudo pela sua fé. A fé, ela nos liga não apenas como um aparelho, mas a fé nos proporciona aquilo que é próprio e específico da religião, religar. Então nós ligamos os nossos aparelhos para sintonizar neste programa De Todo o Coração, a fim de que, pela nossa fé, nós estejamos ligados a Deus. Que bom que você ligou, estejamos, portanto, religados a Deus, como bons católicos, como homens, como mulheres, como filhos de Deus, cheios de fé. Bem, você já sabe, mas não custa nada lembrar que o carro-chefe do nosso programa é a Palavra de Deus. Por isso, em primeiríssimo lugar, nós meditamos o Evangelho do domingo. O programa De Todo o Coração é apresentado aqui na TV Jornal, aos sábados pela manhã, neste horário das 8 da manhã, e em nosso canal do YouTube e em nossas redes sociais, ao longo ou no decorrer de toda a semana. Nós vamos dar continuidade, portanto, ao capítulo 16 do Evangelho de São Mateus. Pedro é sempre o protagonista nesse capítulo 16. Recordemos que domingo passado, ele, em meio à pergunta que Jesus lançava aos discípulos, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Pedro sai com a resposta própria da inspiração divina, da revelação do Santo Espírito. Tu és o Filho do Deus vivo. No Evangelho de hoje, Pedro, diante da apresentação que Jesus faz de si mesmo, dizendo que o Filho do Homem deve sofrer muito, deve ser julgado pelos doutores da lei e depois em Jerusalém, ainda em Jerusalém, ser crucificado e ali também haveria de ressuscitar. Pedro faz uma afirmação a Jesus que é própria de todo ser humano. Senhor, que nunca te aconteça tal coisa. Trocando em nossas palavras próprias ou contemporâneas, nós costumamos dizer quando alguém se encontra em grave perigo, em ameaça de risco, a gente costuma dizer, Deus te livre. Não, Deus não permita que esse mal, essa doença aconteça em sua vida. É que o ser humano ele possui o instinto de preservação da própria espécie, ou também chamado de instinto de sobrevivência. Na verdade, ou no fundo, nós queremos salvar a nossa própria pele. E por isso nos resguardamos dos perigos, nos protegemos dos males, evitamos correr riscos. E, no entanto, o projeto de Deus em seu Filho Jesus Cristo é salvar a humanidade pela cruz, pela sua morte e pela sua ressurreição. Cristo é nossa Páscoa e é em sua morte que nós somos libertados da morte. É pela cruz que nós somos salvos, pela sua morte e ressurreição que nós temos a vida em Deus. Pois bem, diante dessa afirmação tão humanamente compreensível de Pedro, Jesus sai com uma resposta duríssima. Afasta-te de mim, Satanás. Mas vejam só, domingo passado, Pedro era constituído a pedra sobre a qual Jesus construiria a sua igreja. Pedro é aquele que reconhece Jesus como Filho do Deus vivo. Agora, Jesus se apresenta como aquele que vai morrer. Não é uma contradição ou não seria algo ilógico? O Filho do Deus vivo
mas que de repente vai sofrer e vai morrer. A resposta de Pedro já disse que é humanamente compreensível, mas no âmbito da fé, a gente precisa observar que é pelo sofrimento de Cristo que o nosso sofrimento ganha um sentido. Claro que nós gostaríamos de não sofrer, mas diz a imitação de Cristo, se sofre. A gente sofre por uma dor de dente, a gente sofre de saudade, a gente sofre até por amor. O sofrimento na humanidade, ele é algo inevitável. Nós podemos minorar o sofrimento, porém, nunca deixaremos de sofrer. Mas vejamos o ponto de vista teológico, exegético, da exegese bíblica. Jesus, ele vem para salvar a humanidade de uma doença, de um mal, de um sofrimento bem maior que se chama pecado. E o pecado da humanidade inteira recai sobre Jesus, a tal ponto que o seu sangue divino é todo inteiro derramado para a nossa remissão. Jesus nos redime pelo seu sangue, pela sua morte e ressurreição, e Jesus nos salva pela sua cruz, que na sua época era uma morte vergonhosa. Por isso Pedro faz de tudo para evitar. Pedro, que era a pedra sobre a qual o alicerce da igreja é construído, Pedro, de repente, pela sua negação daquilo que é um mistério de fé, se torna uma pedra de tropeço. Nós também devemos tomar para nós mesmos, porque Cristo é a pedra angular. Até que ponto eu contribuo sendo uma pedra que edifica, que constrói? Ou até que ponto em minha vida eu sou uma pedra de tropeço para os outros na comunidade, para a minha família e até para mim mesmo, que continuo tropeçando nos meus pecados? Na segunda leitura, que é da carta aos Romanos, Jesus estabelece muito bem o que é pensar segundo as coisas do mundo e pensar segundo as coisas de Deus. Lembremos-nos também que é exatamente a Pedro que Jesus lhe diz: você não pensa como as coisas de Deus ou como Deus quer, você não pensa de acordo com a vontade de Deus, mas de acordo com a vontade do mundo. E é sempre assim. Tantas vezes a gente quer mudar a igreja, mudar o mundo, mas a gente não quer se converter. Nós não queremos e recusamos uma mudança, uma conversão de si próprio. Aí sim é quando vem o fato de nos tornarmos uma pedra de tropeço. Mas eu volto ao capítulo 12 da carta aos Romanos, quando Jesus diz, através de Paulo, é palavra de Deus: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar. Recordando sempre que o que acabei de dizer, a gente quer mudar o mundo. Outras vezes queremos nos adaptar ao mundo, querendo que a igreja mude, desejando que ela se conforme com as coisas do mundo, mas não é bem assim. Quando nós queremos que a igreja mude e ela se adeque, se conforme às coisas do mundo, nós nos tornamos mundanos, querendo que a igreja seja também mundana. A mesma experiência do sofrimento de Jesus está também relatada na primeira leitura do profeta Jeremias. Por isso que domingo passado, quando Jesus perguntava: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Um dos discípulos responde: alguns dizem que é Elias, Jeremias ou algum dos profetas, porque os profetas também sofreram. E reitero, ninguém, absolutamente ninguém, nem eu nem você, nós estamos imunes ou isentos do sofrimento. O que a gente pode contar, sim, é com a graça de Deus, para que a gente tenha força de suportar o peso
da nossa cruz e o peso do nosso sofrimento. Bem, quando Jesus então faz o convite a Pedro e aos discípulos, ele diz: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É livre. O chamado de Jesus nos dá a liberdade total de segui-lo ou não. Entretanto, devo lembrar-lhe uma coisa: não é deixando de seguir Jesus que você vai ficar livre da cruz ou do sofrimento. Pelo contrário, sem fé, sua cruz será arrastada e seu sofrimento será mais doloroso. Mas de todo modo, Jesus nos diz: se alguém quer me seguir, tome a sua cruz. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Quem quiser salvar a sua pele vai se dar mal, vai se perder. Mas quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la aqui neste mundo para ganhá-la na eternidade. Por isso ele continua no versículo de 26, dizendo: de fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? O problema é que mesmo as pessoas que se dizem católicas não creem mais na outra vida. Professam isso aos domingos, quando professam, uma vez que o Brasil é um dos países com o maior baixo índice ou o menor percentual de participação de católicos nas missas dominicais. Isso é um problema, não para a igreja, é prejuízo para a nossa alma. Porque quantos horários de missa aos domingos nós temos à nossa disposição? Recordando também que deixar de ir à missa ao domingo, de frequentar a Páscoa semanal do cristão, se constitui em pecado grave. Não há absolutamente nada que justifique faltar à missa dominical, exceto em caso de doença. Não coloque a família no lugar de Deus, não coloque trabalho no lugar de Deus, mesmo que seja o seu ganha-pão, Deus está em primeiro lugar. Portanto, não cabe aqui qualquer desculpa para faltar à missa. E quando a gente pensa de acordo com esta palavra, mas de que mesmo adianta trabalhar, ganhar, pagar os boletos do final do mês e perder a sua alma? E é exatamente isso que eu dizia. Quando nós não cremos na vida eterna, nós também deixamos de crer que temos uma alma para salvar. Muita gente acredita, porque o corpo possui os seus sintomas de doença e de enfermidade, que tem um corpo e uma saúde para cuidar. Mas, infelizmente, são muitos católicos que não creem que possuem uma alma para salvar. E por isso ficam naquele imanentismo, nas coisas mundanas, nas coisas terrenas, lutando por saúde, escola, educação, se um dia também você vai morrer. E de que adianta você ganhar tudo isso se perder a sua alma? Quantas reflexões importantes a palavra de Deus, deste 20º domingo do tempo comum, nos traz. Cabe a nós não apenas refletir, meditar e rezar, mas também colocar em prática. Que adianta ganhar o mundo inteiro se você perder a sua alma? Buscar em primeiro lugar Deus e não o mundo. Pois bem, agora eu vou chamar o nosso intervalo, que é tão rápido, rapidíssimo, e em seguida voltamos com o programa De Todo o Coração. De todo o coração, de todo o coração. Voltando do nosso intervalo, nós temos o Padre Aloísio Ricardo, a direção, o caminho certo para aquele que é o único caminho para chegarmos a Deus e alcançarmos o reino dos céus. Meu irmão, minha irmã, que alegria poder estarmos juntos de todo o coração, com Dom José Rui, com o Padre Adriano, com você, para que assim possamos dar mais um passo na nossa vida espiritual, na vida interior.
Para caminhar, é preciso aprender a se desprender de algumas coisas. Porque não tem crescimento de vida espiritual sem desprendimento, sem renúncia ou ainda desapego. Por isso, os padres da Igreja sempre recomendam, na vida espiritual, observar esta passagem da Sagrada Escritura. Esta que vamos meditá-la no domingo, onde Jesus começa a falar do seu caminho, do seu itinerário para a Via Crucis, para a cruz. A cruz que não representa para nós apenas um símbolo, mas a cruz que é para nós a fonte, o sinal, a origem da graça salvadora. É bem verdade que podemos olhar para a cruz e admirar e contemplar o sofrimento de Cristo. Mas, mais do que isso, há pessoas que olham para a cruz e encontram nela a alegria, a esperança, a resposta para os seus anseios e inquietações. Encontra na cruz também o seu lugar na hora da dor, também o seu lugar na hora do sofrimento. Há quem olhe para a cruz e descubra nela a ciência do amor e da vida espiritual. Contudo, no Evangelho nos fala que quando Jesus começou a falar que ia ser crucificado, Pedro passa à frente e diz: de modo nenhum, isso jamais pode te acontecer. Poderia ser entendido como sendo um grande zelo de Pedro para com Jesus. Porém, era a demonstração de uma grande tentação que todos nós enfrentamos. Não querermos abraçar também ao mistério da cruz e da dor como via de santificação. Pedro queria atrapalhar que Jesus seguisse cumprindo o plano do Pai. Mas Jesus logo ensina que isso é a maior tentação que pode correr o homem, não aceitar o caminho da purificação. Ser salvo sem passar pela purificação é se perder. Jesus continua dizendo: quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz a cada dia. Irmão, irmã, renunciar não é algo tão fácil. Deixar a renúncia externa acontecer é possível. Você deixar alguma coisa ou perder alguma coisa e por alguns dias ficar entristecido, mas depois retomar, conseguir algo novo. Renunciar às coisas externas é um primeiro ponto. Mas existe uma segunda renúncia, a renúncia interior. Renunciar a si mesmo, às próprias razões, a certos sentimentos, renunciar aos próprios desejos em nome de um bem maior, para o bem da própria alma, por amor a Deus, para o bem do próximo. Existe uma terceira renúncia, a renúncia circunstancial. As circunstâncias nos levam a ter que abrir mão de alguma coisa. Essa não parece pesar tanto, mas a mais exigente é a renúncia interior. Dizer não para si mesmo. Dizer não para as próprias convicções e razões que tantas vezes até estão corretas, mas não correspondem à vontade de Deus. Estou correto na maneira de agir ou de pensar, mas não estou em correspondência com o agir e o pensar
vontade de Deus. Do certo para a vontade de Deus é um grande salto. E é esse que a gente precisa fazer. Por isso a vida espiritual pede que saibamos renunciar a nós próprios, a nossa própria vontade. Renunciar ao nosso próprio eu. Abrir mão daquilo que consideramos ser tão necessário e importante. Aquilo que é externo é possível deixar e por breve tempo se dar bem, esquecer. Mas aquilo que é interior leva tempo para a renúncia. E é esse o exercício que o Senhor nos chama se queremos segui-lo. Se queremos dar passos após Ele, é preciso saber deixar, abrir mão, é preciso dar a Ele tudo, para ter dele o tudo também, que é a própria salvação. Jesus ainda acrescenta para Pedro e todos os discípulos: de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a própria vida? De que vale ter tudo, mas não ter a felicidade eterna, que é a salvação? Meu irmão, é tempo de renunciar, de abrir mão daquilo que lhe prende, para que possas crescer na vida interior, na vida espiritual. Que o Senhor possa lhe convidar a segui-lo e abraçar a cruz de cada dia. E assim firme, fortes na fé, prossigamos os passos do Senhor. Amém. Está chegando aí o Padre Adriano Davi, não apenas para nos fazer companhia aqui na tela, mas para dar continuidade à reflexão, ele como um bom liturgista, sobre o calendário litúrgico. Dizia há pouco que estamos no 22º domingo do tempo comum. Qual é ou quais são os critérios desta cronologia que a Igreja estabelece para nós? Fique agora com o Padre Adriano. Bom dia, amado irmão e amada irmã, você que nos acompanha no nosso programa De Todo o Coração. Você que está sempre conosco, meditando a palavra. Nossa parte de liturgia. Estamos mais uma vez reunidos para conversar um pouco sobre a Sagrada Liturgia. E estamos falando sobre o ano litúrgico, a celebração do mistério de Cristo durante todo o ciclo litúrgico da Igreja, do seu nascimento à sua volta no final dos tempos, do seu nascimento à sua paixão, morte, ressurreição, ascensão e a descida do Espírito Santo sobre a Igreja. Toda a vida do Cristo, todo o mistério do Cristo, a gente desenvolve durante o ciclo litúrgico, durante o ano litúrgico. E a gente conversou sábado passado sobre o domingo, como este dia que marca o ano litúrgico, que marca a nossa vida, que marca a nossa espiritualidade. E é claro para você, meu irmão, minha irmã, você que me acompanha, e você já percebeu isso na sua paróquia, nas celebrações, que nós temos fases, momentos do ano litúrgico, desse desenvolver do ano, com tempos fortes e próprios. Os tempos que a gente sempre lembra é o Advento, aquele tempo de 4 semanas que preparam o nosso coração, a nossa vida, para a gente celebrar o Santo Natal. Depois a gente vai entrar no tempo do Natal, tempo de festa, tempo de cantar o Glória, tempo de colocar o branco, tempo de realmente se alegrar com a encarnação do Verbo de Deus. Outro tempo litúrgico é o tempo comum, o verde da casula do Padre. O tempo comum que nos recorda e lembra ao nosso coração o cotidiano da nossa vida. Não tem grandes festas, são pouquíssimas festas e solenidades no tempo comum. Para justamente lembrar isso, Deus que passa e passa no nosso cotidiano, no Jesus que cura, no Jesus que fala, no Jesus que salva, no Jesus que levanta o pecador, no dia a dia de Jesus. E encontrando esse Deus no nosso dia a dia,
a gente vai também fazendo a experiência dele, a experiência de fé no Cristo vivo e ressuscitado. Lembremos, Quaresma. Quaresma é bem forte para o nosso povo, para a nossa realidade. Tempo de jejum, de penitência, de oração, no qual nós vamos dominando os nossos instintos, vamos crescendo como cristãos autênticos e verdadeiros. A Quaresma é um tempo forte e bonito, no qual a gente se associa à paixão do Senhor para celebrar a Páscoa. Esse é o objetivo da Quaresma. Quaresma não é quaresma por quaresma, mas é justamente preparar o nosso coração, moldar o nosso coração para a gente proclamar que a gente também, no nosso dia a dia, na nossa história, fizemos Páscoa com Jesus. E aí entra a Páscoa, tempo festivo, tempo de glória, tempo de festa, tempo de júbilo, 50 dias até Pentecostes, para a gente proclamar que Jesus passou pela cruz, fez sua Páscoa e é o ressuscitado e vivente para sempre, e derrama o seu Espírito sobre todos nós. Isso é o ano litúrgico. E nós fazemos isso toda a nossa vida, toda a nossa história, para recordar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. É sempre novidade, é sempre novo, jamais envelhece, jamais perde as suas cores, jamais passa, é sempre novo. A Quaresma deste ano não será a mesma Quaresma do próximo ano. O Advento que nós iremos celebrar lá no início de dezembro não pode ser o mesmo Advento do ano passado e não será o mesmo Advento do próximo ano. É sempre assim. Jesus é sempre novo, é sempre uma novidade aos nossos ouvidos. E dentro deste ciclo do mistério de Jesus, a gente celebra, em primeiro lugar, a Virgem Maria, porque ela está intimamente associada a esses mistérios do seu Filho Jesus, e pelos méritos do Filho, nós podemos colocá-la, sim, dentro do mistério, contemplando ela como imagem, como modelo da Igreja, buscar cada vez mais o seu Filho. Em segundo lugar, os mártires, porque foram aqueles que derramaram o seu sangue em nome do Cristo. Olhando um mártir, é impossível não pensar em Jesus, na sua doação de vida, na sua entrega. E os santos, homens e mulheres que fizeram da sua vida tão unidas a Jesus, que se transparecem isso, que mostram isso na nossa vida, na nossa história. O ano litúrgico, celebração do mistério do Cristo, e dentro deste ano, a Virgem Maria, os mártires, os santos, também são contemplados durante todo esse ciclo anual que nós vivemos. Celebre bem, viva bem, preste atenção na homilia, nos paramentos, na coroa do advento, na via sacra. Tudo isso são sinais sensíveis que nos ajudam a crescer espiritualmente, a crescer liturgicamente, a crescer como cristãos e seguidores de Jesus. Deus abençoe você, sua casa, sua família, um bom sábado, uma boa celebração amanhã, um bom domingo, dia do Senhor, que possamos viver bem a Páscoa de Jesus, que é a nossa Páscoa. Concluímos assim o programa de todo o coração, fazendo um propósito bonito, profundo, aquele compromisso cristão. Não queremos nos conformar com as coisas do mundo. Também não queremos ser pedras de tropeço na vida de ninguém, menos ainda na vida da igreja. Queremos sim ser aquela rocha firme sobre a qual Jesus pode construir e edificar a sua igreja, o alicerce dos apóstolos. Queremos, com Pedro, renovar a nossa fé. Queremos livremente seguir a Jesus. Queremos também, de boa vontade, com resignação, tomar a nossa cruz, ajeitá-la sobre os nossos ombros, crendo na graça de Deus que nos fortalece, que nos santifica, que nos conduz. E com Ele qualquer cruz, o seu peso, o seu fardo é leve, o peso também é insignificante.
Vamos, portanto, de mãos dadas, com Nossa Senhora das Dores que nos estende a sua mão, ela que é a mãe de todas as dores, e nós já começamos a nos preparar para a festa da padroeira. Estamos no mês de setembro e logo, no dia 6, nesta semana próxima, vindoura, estaremos iniciando o novenário em preparação à festa de Nossa Senhora das Dores. Que a Mãe de Deus, Mãe da humanidade, dos homens e das mulheres, Mãe de todas as dores, interceda a seu Filho para que a nossa cruz seja doce, para que um dia, através da cruz, nós alcancemos a salvação. Fique com Deus, um abençoado final de semana, com as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De todo coração. Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo Coração. A igreja em seu lar.